Muita paz e graça, amados irmãos, paz e graça, amada Igreja Divino Ministério de Deus e todo aquele que nos acompanha agora neste programa, A Hora do Atalaia. Dizer aos amados irmãos que sejam bem-vindos a mais um dia, sejam bem-vindos a mais um programa que o nosso bom Deus nos proporciona no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Saudar a todos no nome da Igreja Divino Ministério de Deus, saudar a todos no nome do nosso Pai, do nosso mentor, do nosso orientador, o apóstolo Elder Multimucuio. Sintam-se todos saudados, sintam-se todos cumprimentados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos neste programa para podermos beber, aprender também da palavra de Deus, pois este é um programa que vem para despertar a nossa fé, despertar a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nosso bom Deus. Por isso, convido ao amado irmão para que se mantenha preparado no seu estado emocional, no seu estado do espírito, que o amado irmão possa preparar a sua Bíblia, possa preparar o seu bloco de notas para juntos participarmos deste programa. Glória a Deus, pois este é um programa interativo, o qual os amados irmãos deste lado compartilham dos seus versículos, os versículos que estarão aqui a ser compartilhados, vão partilhar também os amados irmãos do entendimento que forem a ter daquilo que for a palavra que aqui será trazida em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de avançarmos com o nosso programa, quero convidar a amada igreja, aos amados irmãos, para podermos orar ao nosso bom Deus, chamando a presença do Espírito Santo, para que de uma forma sintonizada possamos estar neste programa, neste dia, para que possamos compreender e beber da palavra do Senhor no mesmo espírito, numa mesma fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar, amados irmãos, convidando a presença do Espírito Santo para que Ele possa preparar o nosso coração em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Sua presença, Pai, através desta plataforma do Facebook, para participarmos, Senhor, deste programa, A Hora do Atalaia. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, meu Pai, em nome de Jesus, como uma chance de conserto, restauração e renovação em Sua presença. Obrigado, Pai, por nos alocar em Sua misericórdia, pois é ela que nos permite participar desta hora, neste programa, Pai. Há aqueles que desejavam, aqueles que não poderão, mas nós, pela graça, aqui estamos, meu Pai. Por isso te agradecemos e te bendizemos, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que possamos fazer desta hora, deste momento muito precioso e proveitoso, Pai. Prepara por isso, Senhor, nossos corações, prepara o nosso estado emocional. Separa, Pai, tudo aquilo, meu Pai, que havia enchido o nosso coração. Separa tudo aquilo que havia enchido a nossa mente. Espírito Santo, venha remover a confusão. Venha remover tudo aquilo que não procede de Ti, Pai, e que possa perturbar o fluir da Sua palavra nos nossos corações, Senhor. Separa a distração, separa, meu Pai, todo o pertúrbio, Pai. Pedimos a Ti, meu Pai, que possa nos fortalecer, edificar, meu Pai, para a honra e a glória do Seu santo nome, Pai. Visita cada casa, cada família, meu Pai, que irá se conectar, Senhor, a este programa. Aonde que esteja este irmão, esta irmã, meu Pai, pedimos que o Senhor localize, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, e transforme a vida desta pessoa. Senhor Jesus, seja evidente. Senhor Jesus, se manifesta e toca e transforma. Pois o Senhor é Salvador, o Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor edifica. Pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Pai, nos assentamos a Ti. Pedimos, Senhor, que nos direcione, nos guie no começar, no percorrer, até, Pai Santo, no terminar. Seja o Senhor, Pai, nos encher com humildade, Pai. Seja o Senhor, Pai, nos encher com a Tua sabedoria, Senhor. Não nos permita corromper-nos, nos desviarmos, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a manter a Sua palavra, a zelar por ela, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Apodera-se de nós. Abre os nossos ouvidos. Abre o nosso coração. Que essa palavra, Pai, seja guardada. Que essa palavra seja um sustento. Que essa palavra, Pai, seja uma bússola na nossa vida, Pai. Para a honra e a glória do Seu santo nome, Pai. Te agradecemos, Pai. E entregamos tudo nas Tuas santas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso bom Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saudar o amado irmão que deixou seu comentário. Irmão Virgílio Abílio Carlos, que diz Shalom. Shalom, amado irmão.
Shalom também a todo amado irmão que está conectado, que ainda não se pronunciou e que ainda vai se conectar numa outra ocasião. Louvado seja o nosso bom Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui, é mais um dia, é mais uma experiência, é mais uma novidade da parte de Deus, é mais uma palavra que Deus nos traz. Glória a Deus. E o tema que nosso bom Deus nos traz hoje é: por que seguimos a Jesus? Aleluia. Por que seguimos a Jesus? Esse é que é o tema que estaremos a meditar nele, que estaremos a refletir, que estaremos aqui a partilhar do entendimento, a partilhar daquilo que for a revelação do Espírito Santo aos nossos corações. Glória a Deus. Então, amado irmão, assim como exortado no início, naquilo que for a dúvida e mesmo as questões que aqui forem a ser colocadas, o amado irmão terá espaço de comentar, de deixar o seu comentário, de deixar o seu parecer, de deixar o seu entendimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso tema nesse dia é: por que seguimos a Jesus? Aleluia. O que nos leva a seguirmos a Jesus? Aleluia. Esse é um tema que o qual o amado irmão vai se colocar também, vai se questionar. O que te leva a seguir a Jesus? O que te impulsiona? Qual é a motivação para seguir a Jesus? Aleluia. O que te impressionou para seguir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. E o que também te mantém na presença de Jesus? Aleluia. O que te faz prevalecer na presença do Senhor Jesus Cristo? Aleluia. O que tens apreciado em Jesus? Glória a Deus. Então esse tema que o nosso bom Deus vem aqui para nos abençoar com ele, para que estejamos a refletir, a partilhar da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cada um tem a sua motivação. Aleluia. Cada um tem uma causa, cada um tem um motivo para poder seguir a Jesus. Cada um tem uma causa para poder ir à igreja, para poder buscar a face de Deus. Cada um em seus corações tem uma motivação. Glória a Deus. Aleluia. Então, amado irmão, nesse contexto, vai se colocar na posição de questionamento. Aleluia. Glória a Deus. Que será que é o meu problema que me firma em Jesus? Será que é a situação que estou passando que me faz seguir a Jesus? Aleluia. Será que são as tribulações que passo que me fazem seguir a Jesus? Ou tem algo além que me faz eu seguir a Jesus? Aleluia. Porque a maioria das vezes, quando buscamos a face de Deus, é porque estamos em problema. Quando buscamos a face de Deus, é porque estamos enfrentando alguma situação. E essa situação, por vermos de que fora de Deus não temos nenhuma resposta, não temos uma solução, então recorremos a Deus, reconhecemos a Jesus, por reconhecer que Ele tem um poder, por reconhecer que é um nome que está acima de todo nome para resolver aquilo que é o nosso problema, para curar aquilo que é a nossa enfermidade. Glória a Deus. Aleluia. Então, muitas pessoas têm uma motivação, vou chamar de uma motivação primária para poder seguir a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Há quem entra mesmo na igreja porque está enfermo, por causa da enfermidade decidiu entrar na igreja. Glória a Deus. E é curado e decide permanecer na igreja. Por quê? Porque viu algo além daquilo que era a expectativa da pessoa no princípio. Glória a Deus. No princípio era de ser curado, mas por ter uma experiência com Deus, por saber que Deus é aquele que salva, por saber que em Deus é onde há vida, então a pessoa decide permanecer em Deus. Aleluia. Mas nem em todos os casos se deparamos com essa situação, porque aqueles que tão somente quando vê a sua situação resolvida abandonam a Deus. Aqueles que quando vê a resposta de Deus nas suas vidas deixam de seguir a Jesus. Aleluia. Por isso o tema diz: o que te motiva? O que te leva? Por que segues a Jesus? Aleluia. O que olhas em Jesus? Qual é a sua expectativa em Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Então, nesse tema, o nosso bom Deus só quer nos colocar uma reflexão para vermos o quão precioso é Jesus na nossa vida, para vermos o quão preciosa é a presença de Deus na nossa vida, para vermos que
Deus transcende aquilo que é o nosso entendimento comum. Aleluia. Deus transcende aquilo que é o nosso desejo até por Ele. Deus transcende aquilo que é o nosso entendimento daquilo que Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Então, há uma necessidade, então, de permanecer constantemente em Deus, porque Ele a cada dia vai se revelando na nossa vida. A cada dia Ele vai revelando a sua graça, vai revelando aquilo que Ele é para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para meditação e reflexão na palavra do Senhor, vou convidar primeiramente para abrirmos o livro de João. Livro de João, no seu capítulo 6, a partir do versículo 22, vamos meditar neste livro e de convidar os amados irmãos a fazerem constar no campo dos comentários essa escritura. Livro de João, a partir do seu capítulo 6, versículo 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Retificando, amados irmãos, vamos começar mesmo a partir do versículo 1. Só para termos mais entendimento, iremos adiante, depois daremos seguimento no seu versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor, como título da minha versão, a multiplicação dos pães e peixes. Versículo 1, assim diz. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galileia, que é o de Tiberíades. Versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Glória a Deus. Aleluia. É um livro muito longo, mas vou convidar os amados irmãos para, com devoção, dedicar um tempo para lerem todo o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Então, vimos aqui neste livro, amados irmãos, Jesus multiplicando pães. Vimos nesse livro Jesus multiplicando a peixes. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus era seguido pelo povo porque viam aquilo que eram os sinais em que ele fazia. O povo seguia Jesus porque se maravilhava daquilo que Jesus fazia. Glória a Deus. Aleluia. Então, eles foram maravilhados porque sabiam que havia ali um profeta. Eles foram maravilhados porque sabiam ali que havia aquele que tinha poder para operar maravilhas, para operar milagres. Aleluia. Essa que foi a motivação que levou a este povo, a essas pessoas a seguirem a Jesus. Aleluia. E a Bíblia nos retrata que quando essas pessoas seguiam a Jesus, Jesus com preocupação, por ver muito povo, por ver muita multidão, Jesus não queria com que aquele povo padecesse de fome. Jesus não queria com que aquele povo estivesse em jejum. Aleluia. Então, onde Jesus pergunta aos seus discípulos quantos pães, quantos peixes eles tinham. Aleluia. Então, após isso, onde Jesus faz aquilo que é a multiplicação dos peixes e também a multiplicação dos pães. Aleluia. E quando Jesus dá desses pães àquele povo, àquelas pessoas, as pessoas ficam maravilhadas, as pessoas ficam admiradas, tipo, uau, que homem, que maravilha, que operação é esta? E elas ficam mais motivadas para seguirem a Jesus. Por quê? Porque elas eram alimentadas, porque elas eram atendidas naquilo que era a sua necessidade. Glória a Deus. Até aí estava bem. Então, é naquilo que falava no princípio. Eles, naquilo que era o seu desejo primário, eles estavam satisfeitos. Aleluia. Naquilo que era o seu compromisso com Deus, naquele estado, eles já estavam satisfeitos. Eles já estavam em paz, porque eles já tinham aquilo que desejavam em Deus. Glória a Deus. Mas da parte de Jesus não estava ainda satisfeito, porque Jesus vê de que havia algo além por fazer por aquele povo. Não era tão suficiente lhes dar o pão, não era tão suficiente lhes curar da enfermidade, não era tão suficiente fazer aquilo que eram os milagres que eles queriam ver na vida deles. Glória a Deus. Aleluia. Então, pulando para o versículo 22, vamos ver da palavra do Senhor o que diz. No título da minha versão diz: Jesus é o pão da vida para os que creem. Assim diz a palavra do Senhor. Do dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que Jesus não havia ali mais do que um barquinho,
Perdão, irei repetir. E no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado, vendo que não havia ali mais que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui, glória a Deus, vejamos no versículo 26 a resposta de Jesus. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Glória a Deus. Aleluia. Então, vemos aqui o sacrifício em que esse povo faz. Este povo atravessa de uma margem para outra, só para seguir a Jesus. Este povo estava preocupado em estar na face de Jesus. Este povo estava preocupado em estar perto de Jesus. Aleluia. E Jesus, como resposta diante deles, disse: vocês na verdade não me seguem por causa dos sinais, mas vocês me seguem por causa do pão que comeram e vos saciou. Vocês me seguem porque foram satisfeitos naquilo que era a vossa necessidade. Vocês me seguem porque receberam aquilo que era mundano. Vocês me seguem porque receberam aquilo que era o vosso desejo carnal. Isso é que vos faz vocês me seguirem, porque há mais desejo em vocês para o vosso sustento carnal. Na essência, era isso que Jesus estava respondendo a este povo. Era isso que Jesus estava respondendo a essas pessoas que seguiam a Ele. Aleluia. Porque são pessoas que não tinham ainda o pleno entendimento daquilo que Jesus era. São pessoas que não tinham ainda o pleno compromisso com Jesus. São pessoas que não queriam verdadeiramente estar com Jesus, mas tão somente queriam ter aquilo que Jesus tinha. Tão somente queriam usufruir daquilo que Jesus fazia, que eram os milagres, que eram os sinais que Jesus operava. Glória a Deus. Então, foi esta a motivação destas pessoas seguirem a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o amado irmão se questione também. Por que segue a Jesus? Aleluia. Por que persegue a Jesus? Aleluia. Por que olha a Jesus? Aleluia. Será que estás na situação destes homens? Será que estás na situação desta multidão que porque foi saciada, então seguia a Jesus? Porque recebeu a cura, porque recebeu aquilo que era a promoção, porque recebeu aquilo que era a bênção na vida deles, então eles decidiram seguir a Jesus. Será que foi isso? Por quê? Porque se eles receberam a bênção, eles estavam naquela certeza de que, então eu poderia receber mais. Se Jesus multiplicou o pão e me saciou a fome, então na próxima oportunidade, Ele irá multiplicar o pão e irá me saciar da fome. Mas Jesus dá uma resposta diante deste povo. E esta resposta escandalizou a todos eles. Glória a Deus. Vamos ver diante da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir o versículo 26, assim diz. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e selou. Glória a Deus. Versículo 28. Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Aleluia. Vejamos, amados irmãos, esta questão em que o povo faz a Jesus. Aleluia. Que sinal fazes tu? Aleluia. Que operação fazes tu para que a gente creia em ti?
Aleluia. Então, aqui o povo está revelando na essência aquilo que eles já tinham em seu coração. O povo revela aqui na essência de que eles desde o princípio não criam em Jesus. O povo aqui na essência revela de que desde o princípio eles não acreditavam em Jesus. Porque eles questionam: o que tu fazes para a gente crer em ti? Aleluia. Eles questionam isso após Jesus fazer um milagre de multiplicação dos pães. Eles fazem essa questão após Jesus fazer a multiplicação dos peixes, que era um milagre suficiente já para eles crerem em Jesus. Mas mesmo assim eles questionam: o que tu fazes para a gente crer em ti? Aleluia. O que tu operas para que a gente creias em ti? Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus respondeu. E antes de responder, vamos ver no versículo 31 o que o povo ainda o diz. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Vejamos a resposta do povo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu e disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Aleluia. Vejamos, amados irmãos, a resposta do povo após desta resposta de Jesus. Versículo 41 assim diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Pois como pode dizer que ele desce do céu? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso bom Deus. Que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados irmãos, vimos que Jesus clarificou, Jesus ampliou o entendimento diante do povo daquilo que era na essência o pão, daquilo que era na essência o sustento verdadeiro que eles tinham ou precisavam na vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Então, onde Jesus lhes clarifica que na verdade o pão que Jesus, ou melhor, que Moisés lhes concedeu no deserto, era um pão carnal, era um pão que acabava, era um pão perecível. Mas na essência, o pão que Deus dá é o pão que dá vida e vida eterna. E Jesus diz que eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Este é o pão que vocês precisam. E o povo até respondeu: dá-nos de comer deste pão sempre. Sempre nós queremos comer deste pão da vida. Mas quando Jesus diz que eu sou o pão da vida, o povo se escandaliza. Aleluia. O povo começa a murmurar. Aleluia. O povo começa a blasfemar. Por quê? Porque eles não queriam confessar verdadeiramente Jesus na sua vida. Eles não queriam ter aquele compromisso pleno com Jesus na sua vida. Eles não queriam segurar verdadeiramente Jesus na sua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Nós vimos que quando Jesus multiplica os pães, o povo se agarra aos pães. Mas vimos que quando Jesus diz que eu sou o pão, o povo foge de Jesus. Aleluia. Por quê? O povo não queria a Jesus, mas queria aquilo que Jesus tinha. Queria aquilo que Jesus oferecia. Mas o que Jesus oferecia não era suficiente. O suficiente é aquilo que Jesus é. Jesus, o que ele faz não é suficiente, mas o suficiente é aquilo que ele é. Porque ele é nossa vida, ele preenche a nossa vida. Mas aquilo que ele faz, aquilo que ele nos dá, se a gente não zela, se a gente não cuida, aquilo irá perecer em nossas mãos, na nossa vida. Glória a Deus. Por isso Jesus diz que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que vocês precisam para terem a vida eterna. Eu sou o pão com o qual aquele que participa dele nunca terá fome.
Glória a Deus. Então o povo se questiona, mas como ele diz que eu desci do céu? Não é este o filho de José e Maria, o carpinteiro? Aleluia. Então, o povo já começa a relatar que, nós conhecemos a ele. Este é um pequenino. Este cresceu conosco. Esse é um desprezível. É impossível que ele seja aquele que desceu do céu. Glória a Deus, amados irmãos. Então, onde vimos, amados irmãos, a importância de examinarmos aquilo que nos motiva a seguir a Jesus. Aleluia. Aquilo que nos leva a buscarmos a face de Deus. Por que seguimos a Jesus? Por que eu decido seguir a Ele? Aleluia. Será que eu quero a Ele como pão da vida? Ou eu quero comer do pão que Ele me oferece? Aleluia. É esta reflexão que o amado irmão tem que colocar em sua vida. Aleluia. O que te mantém? Permaneces na presença dele por saber de que ele novamente irá multiplicar aquilo que ele já te deu? Ou permaneces na presença de Deus por saber que ele é o caminho, é a verdade, é a vida? E se permanecermos nele, nele teremos a salvação. Se permanecermos nele, nele teremos a comunhão com Deus. Será esta a motivação que nos faz permanecermos em Jesus? Ou nós temos uma ambição além daquilo que é permanecer em Jesus? Nós temos uma ambição a alcançar nele? Ou temos uma ambição algo por extrairmos de Jesus e depois de extrairmos aquilo que nós queremos, abandonarmos a Ele? Ou queremos beber um pouco e depois de bebermos do pouco que a gente for a beber, abandonarmos a Ele? Porque assim tem procedido. Muita gente entra em igreja, aleluia. Muita gente passa por uma liderança, muita gente se apoia ao seu pai, ao seu mentor, mas ao se apoiar ao seu pai, o objetivo muitas das vezes é tão somente de extrair alguma coisa. O objetivo por vezes era tão somente extrair uma unção, extrair aquilo que é uma bênção. Mas Deus nos fala que isso não é suficiente, aleluia. Isso não é suficiente. Vale mais ser um filho que permanece em Deus, que permanece na presença de Deus, sem receber a unção dele, mas você estando na presença dele, aleluia. Em vez de um filho que recebe a unção ou recebe a bênção e se afasta da presença do pai, aleluia. Vale mais, porque a Bíblia nos fala daquele que é o filho pródigo. O filho pródigo, ele disse: pai, dê-me das bênçãos, dê-me da minha parte, dê-me da minha herança, que eu vou gerir a minha herança. Eu já sou crescido, pai. Então o pai disse: tudo bem, leve do que tu quiseres, leve da tua parte. O pai deu toda a vontade, sem nenhuma preocupação. Ele deu ao seu filho, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então aquele filho foi. Então, quando aquelas bênçãos acabaram, quando aquelas propriedades ou aquela prosperidade que ele tinha esgotou, ele lembrou-se do pai. Então ele decide voltar ao pai. E vejamos uma coisa, amados irmãos. O filho que estava desde na presença do pai não recebeu aquilo que aquele que voltou recebeu. Glória a Deus. Por isso até aquele que estava na presença do pai questionou: mas pai, como é possível fazer isso por ele? E eu que estou sempre na tua presença, tu não fazes isso por mim. Aleluia. Então o pai lhe clarificou: este teu filho estava perdido, mas tu sempre estás aqui na minha presença. Então, meus irmãos, onde por isso dizia, vale mais permanecer na presença do pai, na presença de Deus, sem receber aquilo que é aparente como bênção, como unção, como títulos, como atributos, mas estando na presença de Deus, do que receber esses atributos, do que receberes esta bênção e ir se destruir lá fora. Aleluia. Então, é neste sentido que Jesus também falava ao povo. É neste sentido que Jesus clarificava ao povo que eu sou o pão da vida. Aleluia. Não tão somente me sigam porque eu multipliquei os pães. Não tão somente me sigam só para vos sustentar da vossa fome. Não. Mas sigam-me para alimentarem-se de mim.
Aleluia. Não alimentar-se daquilo que eu tenho, mas alimente-se de mim. Participem da minha carne, participem do meu sangue. O que isso significa? Padeçam daquilo que eu padeci. Aceitem aquilo que são as aflições que irão passar por causa do meu nome. Aceitem sacrificar assim como eu sacrifiquei. Aceitem trilhar os caminhos que eu trilhei. Aceitem sacrificar-se naquilo que são os meus mandamentos. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus nos torna nós verdadeiros servos, nos torna nós verdadeiros cristãos, nos torna verdadeiras pessoas que se firmam em Jesus. Não somente por receber aquilo que Ele tem por nos oferecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus diz, eu sou o pão da vida, no versículo 48. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 53, continuando assim diz. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem me se alimenta também, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus exorta, participem desta carne, que sou eu. Aleluia. Alimentem-se de mim. Alimentem-se de mim. Aleluia. Estejam em mim. Carreguem a vossa cruz. Aleluia. Cada um tem a necessidade de carregar a sua cruz. Carregar o fardo, o qual eu lhe concederei. Porque o meu fardo é leve. O meu fardo é suave. É diferente do fardo que o mundo oferece. Glória a Deus. Aleluia. Então, nisso tudo que Jesus falava ao povo e juntamente aos seus discípulos, vejamos o que a Bíblia nos diz no seu versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem poderá ouvir? Aleluia. Aleluia. Quem poderá ouvir esse discurso? Esse discurso é muito duro. Glória a Deus. Aleluia. Então, amado irmão, quando chegamos a este nível, ou quando chegamos nesta situação em que os discípulos de Jesus estiveram, então a gente tem que se questionar, como está sustentada a minha fé? Como está sustentada a minha presença em Deus? O que sustenta ela em Deus? Por quê? Jesus, quando revelou na essência aquilo que ele era, o povo, os seus próprios discípulos ficaram escandalizados e perguntaram, quem pode suportar isto? Quem pode aguentar a este ensino? Porque este ensino é muito duro. Aleluia. Glória a Deus. Então, se eles questionam isso é porque estavam habituados, acostumados a ouvir aquelas coisas leves que Jesus fazia e que ele falava, de que ele apenas abençoava, de que ele apenas fazia milagres. Mas, na essência, aquilo já que era necessário para eles poderem alcançar a salvação para a vida eterna, seria participar de Jesus, participar das aflições de Jesus, padecer das aflições em Cristo Jesus. Aleluia. Sacrificar assim como Jesus sacrificou. É isso que Jesus queria. Então o povo, os discípulos vendo isso disseram, não, isso é muito duro. Eles se escandalizavam. Então isso nos remete também a refletir que os discípulos de Jesus também há um nível de compromisso que eles ainda não haviam atingido. Há um nível de compromisso em Jesus que eles ainda não haviam atingido. Nível de compromisso como assim? Porque quando estás comprometido com uma pessoa verdadeiramente,
não importa a situação, não importa o que for acontecer, nada irá te separar do compromisso em que você tem com essa pessoa. Nada te irá escandalizar perante essa pessoa. Se você conhece, a pessoa também te conhece. Aleluia, glória a Deus. Então vimos que os discípulos não conheciam ainda o seu mestre. Vimos que os discípulos ainda tinham se assegurado apenas a uma parte de Jesus. Por isso eles se escandalizaram. E a Bíblia vai nos falar algo muito interessante. Muitos deles abandonaram a Jesus. Todos até falando, abandonaram a Jesus. Aleluia. Vamos ver continuando na palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz, versículo 66, assim diz: desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vejamos, amados irmãos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam mais com ele. Por quê? Temiam o quê? A responsabilidade. Aleluia. Temiam a devoção. Temiam a renúncia. Aleluia. Temiam o negar a si mesmo. Aleluia. Temiam o largar aquilo que era da carne. Aleluia. Temiam abandonar os seus hábitos. Temiam abandonar os seus velhos costumes. Temiam abandonar aquilo que eles haviam segurado, se apegado a elas. Temiam abandonar as coisas do mundo. Por isso aqui a palavra do Senhor diz: desde aquele momento os discípulos de Jesus tiveram medo de Jesus. Aleluia. Se afastaram de Jesus. Porque viram de que não, isso é uma grande responsabilidade. Viram de que não, isso requer muito sacrifício de mim. Então eles se afastaram de Jesus. Aleluia. Então se questiona, amado irmão, por que segues a Jesus? Será que não pode haver uma situação que Jesus vai requerer de ti e que depois vais abandonar a Ele? Será que não haverá uma situação que Jesus vai exigir de ti e vais abandonar a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Porque os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, abandonaram a Ele. Aleluia. Viram o ensino de Jesus como sendo um ensino muito pesado. Aleluia. Viram o ensino de Jesus como sendo um ensino que não se encaixava aquilo que eles faziam. Viam como um ensino que não ia conforme aquilo que eram os seus desejos. Porque na essência é isso. Jesus veio para quebrar o poder do pecado. Jesus veio para quebrar o poder, o desejo da carne. Aleluia. Isso é o que Jesus veio quebrar na nossa vida. Então, quando a gente decide verdadeiramente aceitar a Jesus, Ele tem que incorporar-se em nós. Aleluia. Ele tem que esvaziar tudo aquilo que não é de ti, que não é dele, bem dizia, na nossa vida. Glória a Deus. Então, os discípulos sentiram-se escandalizados. Então, Jesus disse, versículo 67, então disse Jesus aos 12, queres vós também retirar-vos? Essa é a questão de Jesus. Vocês também querem me abandonar? Vocês também querem me largar assim como os outros me largaram? Aleluia. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Aleluia. Esta é a resposta de Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Vejamos aquele discípulo que teve o entendimento. Ele questionou, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido, conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Nós temos crido, conhecido que tu és Cristo e Filho de Deus. Não és apenas aquela pessoa que multiplica os pães. Não és apenas aquela pessoa que abençoa. Mas sim és Cristo, o Filho de Deus. És a pessoa digna de louvor. És a pessoa digna de reverência. És a pessoa digna de obediência. É a pessoa digna de toda submissão. Porque tu és um enviado de Deus. Tu és o Filho de Deus. Aleluia. Então, Pedro reconheceu isso. Por isso ele diz, a quem nós iremos? Tão somente tu tens. Então nós vamos nos firmar a ti. Ainda que não haja a bênção dos pães, ainda que não haja a bênção dos peixes, ainda que não haja maravilhas, sinais, mas nós estamos em ti porque cremos que tu és Cristo, o Filho
de Deus. Aleluia. Então, é este nível de entendimento, é este nível de compromisso que Deus quer com que a gente tenha com Ele. Quando a gente compreendemos que Jesus é Cristo, que Jesus é um enviado de Deus, que Jesus é aquele que vai refletir em nós a imagem de Deus, é aquele que vai refletir em nós a bondade de Deus. É isso que Deus quer com que a gente veja em Cristo e segure em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, vimos, amados irmãos, só para sustentar mais nesta declaração de Pedro, vimos também no versículo 13, no capítulo 16 do livro de Mateus, vamos ver também a confissão de Pedro. Aleluia. Mateus capítulo 16, no seu versículo 13, assim diz: E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Aleluia, amados irmãos. Vejamos então a maravilha desta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus questionou os seus discípulos: Quem dizem que eu sou? Aleluia. Aleluia. Então os discípulos disseram: Muitos pensam que és um dos profetas, Elias, Jeremias, João Batista. E Jesus questionou a ele: E vocês? Quem dizem que eu sou? Na essência, Jesus não estava a perguntar o que eles diziam que eles eram, mas era o que eles acreditavam no seu coração. Como é que estava sustentada a fé deles em Jesus? Como é que eles viam a Jesus? Era esta a questão de Jesus. Como é que vocês me veem? Como é que vocês me respeitam? Como é que vocês se submetem a mim? Então, um dos discípulos respondeu, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Então Jesus, impressionado, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Aleluia. Porque isto, quem te revelou não foi carne, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Será que o amado irmão tem essa revelação? Aleluia. Porque esta é a verdadeira revelação que todo crente, todo cristão precisa para poder seguir a Jesus. Aleluia. Saber que Jesus é o Filho de Deus. Saber que Jesus é aquele que tem o poder. É aquele que tem a autoridade. É aquele que tem as chaves, aleluia, do inferno. É aquele que tem as chaves para o reino de Deus. Aleluia. Então, é nesta resposta, Jesus ficou impressionado. Disse: Bem-aventurado és tu, Simão. Porque isso não é carne, nem sangue que te revelou, mas sim foi Deus que te revelou. Porque a carne, ela não compreende isso. A carne apenas compreende de que eu sou um dos profetas. A carne compreende apenas de que eu sou uma pessoa que veio para abençoar. A carne compreende apenas que eu sou uma pessoa que só sabe curar, que só sabe profetizar. Mas tu tiveste esta revelação de que eu sou Cristo. Eu sou o Cordeiro que veio de Deus. Eu sou o leão de Judá. Eu sou aquele que salva. Aleluia. Então, este entendimento, amados irmãos, é de muita responsabilidade. Este entendimento, amados irmãos, é de muito temor para conosco. Aleluia. Porque nós estamos a ver Jesus, aquele que é enviado de Deus, aquele que tem a imagem de fogo, aquele que tem os seus olhos refletindo o fogo, assim como descreve o livro de Apocalipse, aquele que tem o seu rosto como o sol. Aleluia. É esta pessoa que nós vimos em Jesus, que nós tememos, que nós seguimos e nós obedecemos. Aleluia. Então, nós nos asseguramos de permanecermos nele porque nós sabemos que ele nos salva. Nós sabemos que ele nos liberta. Nós sabemos que ele nos concede a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, esta é a palavra que o nosso bom Deus preparou para nós.
para nos despertar a nossa fé, para nos despertar num compromisso, no entendimento da palavra do Senhor, para nos despertar num entendimento daquilo que Deus é na nossa vida. Aleluia. Deus não é a mera coisa que a gente vem pensando, mas Ele transcende aquilo que a gente pensa. Ele transcende aquilo que a gente acha que Ele é, porque Ele nos salva, Ele nos guarda. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso bom Deus. Então, mediante desta palavra, meus irmãos, vou convidar para a gente orar. Aleluia. Vou convidar para a gente orar, agradecendo a Deus por esta palavra, agradecendo a Deus por este dia, por este ensino, pedindo a Ele para que nos possa guardar no espírito de entendimento daquilo que Jesus é, para que a gente não possa se escandalizar, que a nossa fé seja pura, seja verdadeira, que a nossa fé seja firmada verdadeiramente em Deus, que a nossa ambição não seja apenas naquilo que Jesus tem, mas que possamos ambicionar ter Jesus na nossa vida, possamos ambicionar ter a salvação, possamos ambicionar a comunhão, a salvação eterna em Deus. Tão somente isso é que temos que ambicionar. Não ambicionar apenas bênçãos, não ambicionar a unção, não ambicionar aquilo que Jesus oferece, porque esta ambição leva à destruição, esta ambição nos leva à perdição. Precisamos ambicionar o reino de Deus, precisamos ambicionar a graça de Deus, precisamos ambicionar a humildade, o amor de Deus, o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Porque o reino dos céus, amados irmãos, ele agora é apoderado através da força. Então, a força, então, amados irmãos, é essa que temos que exercer para herdar o reino dos céus. Não para as bênçãos apenas carnais. Aleluia. Mas vamos exercer a força para herdarmos o reino dos céus, em nome de Jesus. Então, vamos orar, amados irmãos, agradecendo no nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Pai, por nos transmitir o ensino e o despertar, mostrando o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é o Salvador eterno. O Senhor é o Senhor e não há outro que é grande e maior que Tu. Senhor Jesus, Pai, não queremos apenas te ver assim como os judeus te viam. Te viam, Pai, como uma mera pessoa que multiplica os pães, como uma pessoa que abençoa. Mas, Pai, não queremos te ver apenas como um abençoador, mas como um salvador, como uma pessoa, Pai, que liberta, como uma pessoa que salva o reino dos céus, como uma pessoa, Pai Santo, que é digna de reverência, de temor e de obediência. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, venha sustentar a nossa fé em Ti, venha sustentar a nossa fé no entendimento, no compromisso eterno com o Senhor. Pai, separa-nos da incerteza, separa-nos, Pai, da dúvida, separa-nos da murmuração. Pai, não queremos nos escandalizar, Senhor, queremos crer plenamente em Ti. Por isso te pedimos, Pai, dê-nos entendimento, assim como o Senhor deu a Simão Pedro, para entender, Pai Santo, o Teu servo, para entender, Pai Santo, a Sua palavra, para entender a Sua visão, para entender, Pai Santo, a Jesus Cristo na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, revela-se em nós, revela-se na nossa vida. Não queremos, Pai, apenas participar do pão carnal, mas queremos o pão da vida, Pai. Queremos beber da água da vida. Queremos permanecer nela, porque ela é que garante a salvação. Por isso te pedimos, Senhor, aonde que a nossa fé estava apoiada, aonde a nossa fé estava sustentada, além de Ti, Pai, nós nos desassociamos agora, em nome de Jesus, Pai. Desprendemos a nossa fé, Pai, da carnalidade. Desprendemos, Pai Santo, a nossa fé, a nossa crença, Pai, na carnalidade, Pai, mas que ela seja firmada no Espírito. A nossa fé seja firmada em Espírito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, firma a nossa fé em Ti, Jesus. Firma a nossa fé na Sua palavra, para que a gente não se desvie. Pois a Sua palavra, Pai, ela não se corrompe, ela não se desvia. Ela é a mesma eternamente. Por isso te pedimos, Pai, guarda-nos, Senhor, nesta palavra, Senhor. Hoje, amanhã, para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Louva a Deus por este programa, pela presença de cada um. E dizer que sejam todos abençoados e convidar-lhes a permanecer na conexão hoje. A partir de 18 horas estaremos a participar do culto de evangelização. Participe deste culto, seja abençoado através da palavra do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. E domingo, dia 15, estaremos participando do culto de celebração do 7º aniversário da Igreja Divino Ministério de Deus. Então, amado irmão, é convidado a participar desta celebração, deste culto maravilhoso que celebramos a glória, que celebramos aquilo que é o feito do Senhor nesse ministério, onde Deus é real, é verdadeiro. Então, amado irmão, és convidado a se fazer presente, és convidado a participar deste culto que vai decorrer no bairro do Intata 2, aleluia. É lá onde vamos participar deste culto maravilhoso, aleluia. Atualize-se das informações que aqui serão partilhadas no Facebook, pois teremos também 4 dias de avivamento espiritual no dia 16 a 19 do mês de novembro. Participe também, amado irmão, que será uma grande bênção. Prepare a sua família, convida mais pessoas, prepara os convites, partilhe a imagem, convide em grupos, que hajam mais pessoas localizadas e alcançadas, porque Deus promete, porque Deus, Ele é Deus e nada pode mudar aquilo que Ele prometeu ao seu povo, porque as promessas de Deus são de bênção e não de maldição. Então, amado irmão, seja abençoado. Shalom, bom dia e vença hoje, 2023, expansão territorial da graça de Deus.